Nesse primeiro episódio, a leitura foi centrada na introdução do livro, na qual o autor já situa um pouco do que ele vai abordar nos próximos capítulos. Já falamos que nessa temporada o nosso enfoque vai ser bem mais metodológico, então na introdução a gente já consegue ter uma ideia do que está por vir. E lembramos que a metodologia não é apenas uma técnica, ela implica numa série de conceitos e a forma como esses conceitos vão ser articulados nas análises durante as pesquisas em educação, história ou nas outras ciências humanas. Nós do Grupo Pense desejamos a todos uma ótima escuta e esperamos que gostem da nossa 5ª temporada. Então, sem mais delongas, vem pensar com a gente. E aí, o que vocês acharam? Aqui é bem para introduzir o que ele vem depois, né? Até eu fiquei pensando numa acerto com vocês. Não sei se foi difícil, se não foi. Eu gostei, até que eu sublinhei algumas coisas, tentando não sublinhar tudo, né? Mas pelo que eu entendi, assim, ele vai falar sobre a arqueologia, sobre o processo da arqueologia como uma metodologia, né? Não sei se entendi. Vai falar bem de arqueologia como metodologia, perfeito. Isso, e aí só ali no inicinho, quando ele começa a falar da epistemologia, que eu não entendi muito bem. Opa, deixa eu aqui. Que ele fala ali, né, na primeira frase, eis a tese principal da epistemologia francesa. Essa epistemologia francesa é algo, é uma tese? Isso aí que eu levei meio ao pé da letra, assim. Eu ignorei esse francesa depois. Só fiquei com o conceito de epistemologia no geral. Realmente eu nem tinha subido. Agora que tu falou que eu me lembrei que existiu aquela palavrinha ali. Mas eu meio que dei uma ignorada. Aí no início do texto eu comecei lendo pensando nisso, só que aí depois eu vi que foi se perdendo e aí eu fui pensando mais na epistemologia mesmo, né? E aí eu consegui fazer associações melhores, assim. Eu acho que vai ser um texto bem bom, assim, tipo, eu me interessei pela introdução. Eu também, eu curti. A introdução deu uma animada, assim. Eu gostei também dessa parte da epistemologia, principalmente, né? Não como contraponto, mas como essas formas de olhar, né, um determinado objeto de estudo, porque a gente vai por um caminho, a arqueologia, né, depois a arqueologia do saber, porque antes disso, né, ele vai se estruturando de outra forma para depois chegar a uma arqueologia do saber. E a epistemologia, como ela é muito presa a essa coisa da cientificidade, né, a arqueologia vem como aí de novo, né, a palavra contraponto acho que não é o ideal, mas vem como contraponto, ou vem, talvez não como contraponto, mas como uma outra forma de produzir conhecimento, vamos dizer assim. Eu gostei bastante, e até também pela própria conceituação de epistemologia, porque em poucos textos eu vejo alguém trabalhar e falar mais diretamente sobre epistemologia, porque muitas vezes a gente vê menção sobre, né, mas não vê assim um discorrer a mais. Claro, né, na minha limitação de leitura feita até agora. Né? Mas gostei bastante e parece assim que a gente vai conseguir aproveitar também essa coisa da arqueologia e tudo mais, né? Gostei também da Pelo que eu entendi também ali da epistemologia, né? Eu não sei se eu entendi certo, mas que ele usou ali para contextualizar essa arqueologia na epistemologia, ou não? Meio que a arqueologia, nem bastante isso, não vem contra esse jeito ali que ele conceitua a epistemologia, mas, tipo, dá uma desconstruída e pensa outra coisa, né? Vai trazer um outro modo de epistemologia, tu pode pensar como uma metodologia, a arqueologia é outra metodologia, outra coisa, né? Então, por isso que ele situa um pouco esse conceito. É tipo aquela ideia que a gente estava pensando também como na ordem do discurso lá. Então, como que é o jeito corrente de analisar o discurso? Aí o Foucault traz o sujeito fundante, não sei o que, lembram? E daí o Foucault diz, bom, mas o que eu fiz? Aí ele conta outra coisa. Eu acho que é a mesma ideia aqui do autor. A epistemologia é isso, isso e isso. Foucault deu as costas para isso é bem comum a gente usar essa palavra, quer dizer, ele não negou, ele só não foi para esse viés, ele criou outro, né? E aí ele apresenta a arqueologia. Acho que eu ia falar depois, né? Só rapidinho, tá bem solto, na verdade, né? Eu sublinhei uma frase aqui que já deve estar mais lá por fim. Tá. Mas aí depois a gente volta. Mas é que diz assim, mesmo a epistemologia sendo considerada o ponto de referência que melhor permite situar as condições de possibilidade da arqueologia, e aí segue, né? Porque essa frase está solta dentro de um parágrafo. Então eu entendi que ele estava usando ali essa epistemologia só para contextualizar ali
as condições de possibilidade para aquela arqueologia, entendeu? E a arqueologia ela vai acontecendo de diversas formas, né? São várias metodologias que tem em cada livro, eu acho que ele usa algo assim. E aí eu entendi, sei lá, a epistemologia só para situar mesmo, porque a gente situa essa arqueologia numa epistemologia. Eu entendi que a epistemologia foi substrato para a construção da arqueologia. Só que a arqueologia, na verdade, ela vai abandonar a epistemologia no momento que ela se coloca contrária à ideia de cientificidade. Gente, eu acho que travou tudo para mim aqui. Não? Acho que eu ainda não tenho claro a epistemologia na minha cabeça, eu acho. Que eu ainda me confundo. Tá, agora vai ficar. Tá certo, eu acho. Concordo, Jefferson. Deu pra ouvir bem o que falou, pelo menos eu ouvi bem. O que eu ia falar, Pedro? Quando a Tanise ou o Jefferson que ia começar junto e pulamos. Não, mas era só... Eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu achei a leitura boa, assim, consegui ler tranquilo, sem dificuldade. E aí eu fiquei na cabeça, desde a semana passada, quando a gente falou assim, não, vamos ler um brasileiro. E aí, assim, porque, sei lá, às vezes, no livro do Foucault, eu não sei se ele escreve muito baralhadas, sei lá, ou se a tradução é mal feita, sabe? Mas esse aqui foi tranquilo, assim. Tudo faz sentido e a leitura vai que vai. E aqui ele fala, né? Não sei se vocês têm a aba, mas ele é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. E aqui na aba, bem no comecinho, diz, ó, o principal objetivo desse livro, esclarecer o procedimento metodológico que Michel Foucault chamou de arqueologia. Baseada em 4 obras do Foucault. História da Loucura, que é a tese de doutorado dele, Nascimento da Clínica, em que ele trabalha a medicina, As Palavras e as Coisas, que a gente leu, e Arqueologia do Saber, que alguns de vocês também já leram. Então, quer dizer, ele vai pegar esses 4 livros e falar sobre arqueologia. É bom porque 2 desses, muitos de vocês já leram, e com certeza o Palavras e as Coisas todo mundo leu, né? Então a gente vai tentar, e vai ser um... Eu achei legal também essa escolha, depois da introdução, porque isso vai ajudar todo mundo nas suas pesquisas, no fim das contas, né? Que é bem metodológico mesmo. Então vai ser um livro mais pragmático nesse sentido, assim, da prática, de colocar em prática os conceitos. Outro dia eu estava falando com a Tanise e a gente falou isso, eu digo, o texto da Tanise não tem nenhuma citação de Foucault, mas eu consigo ver por trás um pouco do que ela está escrevendo e da fala dela que ele está ali. Quer dizer, ela está usando os óculos dele, ela só não conseguiu ainda pôr no papel, digamos assim. Sabe? Eu vejo isso no texto da Pri também, por exemplo. Então aqui talvez vai nos ajudar nesse sentido em todas as pesquisas. De arrumar citação, que nem diz o Jonathan também. Vamos por partes, então? O que vocês anotaram aí na primeira? Acho que bem ali no início que a Tanise já marcou, né? Acho que todos vocês devem ter sublinhado, como o Peterson comentou, ali onde ele define o que é epistemologia. E já de cara, aqui nesse primeiro parágrafo, ou no próximo... Mas ele já marca bem o que é epistemologia para nós, né? Então ele já facilita essa vida. E aqui eu gosto de ver também que esse texto é um texto também, como a gente falou, de um professor, né? Didático, é um texto didático. Ele mostra o que vai dizer e fala. Ele diz o que vai fazer e faz. Então ter uma sequência, assim, para nós é bem mais fácil de entender mesmo. E às vezes o Foucault não, ele conta um monte de coisa, que nem o Pedro falou, e vai fechar lá depois de 5 páginas. A gente fica meio, tá, mas onde é que ele quer ir? Onde é que ele quer ir? Lá depois ele fecha, né? Também é didático, mas é um didático menos didático, né? Se é que a gente pode falar assim. Então ali ele já coloca, né, a questão da epistemologia. Ele marca essa ideia da filosofia das ciências como uma dimensão histórica, e aí ele traz depois, ó, a epistemologia na segunda linha, né? O meu livro é diferente do de vocês, então a gente vai ter que ir pelos parágrafos. A epistemologia é uma reflexão, acharam? Uma reflexão sobre a produção de conhecimento científico, ó, já bota o selinho, que tem por objetivo avaliar a ciência do ponto de vista de sua cientificidade. Então aqui já está bem demarcado o que é a epistemologia, que a gente fala, como o conhecimento se produz e tal, mas sempre tem aquela ideia central de medir. Então, como esse conhecimento aqui, sei lá, da biologia se produziu ao longo da vida, vou olhar por que olhar, qual óculos que eu ponho do científico, da cientificidade, onde ele se aproxima e onde ele se afasta. Isso é uma análise epistemológica. Então, eu sempre tenho o pilar ali de comparação meu, é sempre a ciência. Nesse sentido, a astrologia, que todo mundo curte aqui,
Vou comparar ele em relação à ciência. Tem sentido cientificamente falando? Não. Então, já fiz uma análise epistemológica dele, porque eu avaliei ele em relação à cientificidade dele ou não. Certo? Comparando com a ciência que a gente tem hoje, né? Com os critérios de ciência que ele vai trazer no próximo parágrafo lá, que eu achei bem marcado também. Tu começa a pensar exatamente isso, né, Pedro? Bom, mas então o que ele está tomando aqui como cientificidade, né? Aí no próximo parágrafo ele dá uma explicadinha que a gente pode usar ali como embasar alguns critérios. Fala também. Não, daí é que agora eu já meio que pensei na cientificidade, né, como ali a ciência moderna. Mas e na pós-modernidade, então, aí não tem... Teria lugar uma epistemologia deste jeito na pós-modernidade, Tamires? Se teria lugar, no caso, não, né? Porque é uma coisa muito demarcadinha, assim. Ah, tá. Isso, exato. Isso, beleza? No próximo parágrafo, foi onde eu sublinhei, depois de 2 pontos ali. O parágrafo começa essa posição. E ali, depois daqueles 2 pontos que ele põe, racionalidade, e a próxima frase, ele vai explicando, ó, o que ele está entendendo como ciência. Então, ele já demarca de novo, ó, ciência para mim é isso aqui. O que se afasta não é, ou é, isso é uma análise epistemológica, avaliar a partir deste ponto. Né? Mas, enfim, eu também dei uma de Tanise, fui adiante, e não sei se vocês sublinharam antes. Na segunda frase, que diz assim: para a epistemologia, a ciência, o discurso normatizado e normativo é o lugar próprio do conhecimento e da verdade, e como tal é instauradora da racionalidade. E se a razão tem uma história, só a história das ciências é capaz de demonstrar e indicar o seu itinerário. Daí a exigência da criticidade que confere à história da ciência sua dimensão propriamente filosófica. E eu achei muito interessante por causa que eu pensei na pesquisa, né? Que eu sempre disse que eu queria, traçar os itinerários dos professores e tudo mais. E é meio que justamente o que está aqui, né? E contando essa história das ciências e buscar todo esse caminho, todo esse trajeto, né? Os itinerários, no caso. Pensei isso. E aqui ele fala, ó, é bem exatamente essa frase que a Mel sublinhou, que eu sublinhei no segundo parágrafo. Ela começa para a epistemologia. Ó, olha como ele demarca o que é o pilar de comparação dele, né? A ciência, quer dizer, ó, com o que eu estou usando? Eu estou dizendo que a epistemologia avalia se é científico ou se não é, né? Mais ou menos. Se aproxima ou não, se afasta ou não, tem a ver ou não. A ciência é um discurso normatizado e normativo, quer dizer, ele dá normas, né? Ele tem regras a serem configuradas e pensadas. É o lugar próprio do conhecimento e da verdade, e como tal, instauradora de uma racionalidade, razão humana, né? Coloca lá na produção do conhecimento, que veio da razão humana, que não é fé, que não é crença, que não é sei lá eu, é ciência. Ó, viu como ele demarca, então, esse pilar, e esse pilar tem tudo a ver, como a Tamires falou, da ciência moderna, então, respondendo a pergunta dela, né? Toda essa coisa bem organizadinha desse discurso é o que ele toma como ciência, e é o que ele usa para fazer essa avaliação epistemológica, que ele coloca lá em cima. O objetivo é avaliar a ciência do ponto de vista de sua cientificidade. Meu critério é esse aqui, para fazer uma análise epistemológica ou não. Tá? Então, ali que eu sublinhei, porque eu também marquei, que é bem demarcador de ciência. Ali, antes do que o Peterson falou, para mim, um pouquinho antes do final do parágrafo, né, para cima, ele bota assim, seu objetivo... Eu marquei essa frase também, eu achei bem legal. E a frase anterior também, né, que fala que o que significa, né, que ela seja... O que não significa que ela seja uma crítica da ciência, ao contrário, é uma crítica do negativo da razão. E aí vem com o seu objetivo, é analisar a expressão dos obstáculos, né? Porque daí eu lembro daquilo que no início também, quando a gente está começando a falar um pouco sobre ciência, aí a gente também às vezes cai muito em si, assim como se daqui a pouco não fosse legal, ou sei lá, não sei sabendo me expressar, né? Mas aí a gente também mete tanto pau, mas não é... Como se a gente estivesse negando, e não é o que a gente entenderam. Sim. Exatamente. Às vezes corre o risco de parecer que a gente está negando, mas não é isso, né? Uhum. É bem ali onde a Tanise leu em seguida. Ó. Seu objetivo, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª linha do segundo parágrafo. É analisar a superação dos obstáculos. Olha como isso é bem ciência moderna. Ó. Se eu estou considerando que tem uma superação, é porque uma coisa melhor vai vir, né?
Então, se eu acredito que algo melhor sempre vem, eu estou bem naquela perspectiva de ciência moderna, que traz resultados e verdades. Então, o objetivo da epistemologia é analisar a superação dos obstáculos, o desaparecimento dos preconceitos, o abandono dos mitos, quando a gente vem lá dos puxos gregos lá antes do Platão, que ele conta aquelas histórias, aquelas histórias gregas bem malucas, assim. Então, isso é o mito, né? Então, o abandono progressivo... onde é que eu me perdi? O abandono dos mitos que tornam possível o progressivo acesso à racionalidade. Ela é, a epistemologia, um instrumento filosófico de esclarecimento do conhecimento que tem como norma a própria racionalidade científica. Isso é muito louco, né? Ela está analisando o conhecimento, mas já leva como norma, como régua, o conhecimento científico. Então, ela sempre vai comparar com o conhecimento científico. E aí vem a última parte que o Petro sublinhou, né, Petro? Eu lembrei muito aí quando o Foucault, lá naquele texto da genealogia, ele vai dizer que a genealogia é uma anticiência. Eu acho que se encaixa muito com o que está posto ali. É justamente contra essa ideia de olhar sempre a partir de uma racionalidade. De um ponto único, né? Que é o que a epistemologia coloca. E aí, por isso que lá, quando ele fala que a genealogia é uma anticiência, eu acho que se articula muito com esse ponto aí. E aí, o que mais marcaram? Marquei no outro só. No pretinho. Ali também eu marquei no segundo parágrafo, né? Que ele começa a falar ali da parte da arqueologia, né? Não sei se vocês marcaram, ó. Segunda linha, o método de análise. Um parágrafo que eu pretendo partir. Foi ali que eu sublinhei. E aí ele fala bem, ó, o que é as metodologias de Foucault, né? Ele inventa. É aquilo que a gente tenta fazer aqui, que eu digo, mas não tem que ter... Quem me perguntou isso? Você não tem que... foi a Rosiana outro dia, numa reunião que a gente teve, que ela disse, mas eu não tinha... Me perguntava se eu não tinha que ter uma metodologia, né? Eu sempre digo, se tu explica bem o que tu fez, ali é a tua metodologia. Então a gente se permite aqui no grupo criar alguma coisa. A gente cria do nada? Não, a gente cria a partir desses caras que a gente lê, né? Mas para cada pesquisa, então ali ele marca bem, ó. O método de análise proposto por ele é conhecido geralmente pela arqueologia. O que talvez pouca gente saiba é que essa denominação é um ponto de chegada, não um ponto de partida. É o resultado de um processo, também histórico, em que, para se definir, a arqueologia sempre procurou se situar em relação à epistemologia. Então, é um ponto de chegada. Então, ele tinha isso de antemão quando ele começou a analisar aquelas epistemes lá dos séculos XVIII que a gente viu na Palavra das Coisas. Não, como diz o Pedro. Ele foi indo, foi vendo e foi daí articulando e tirando aqueles resultados. Ele não tinha bem desenhado na cabeça dele o que ele ia fazer. Ele tinha todas aquelas ideias da ordem do discurso que a gente leu. Mas aí ele não... Tanto que ele cita os livros lá, em tal livro eu vou usar a ideia do discurso por fora, esse aqui é como o discurso aparece por dentro, esse aqui, nesses temas aqui que eu estou a fim de estudar. Mas ele só tinha essa ideia. A metodologia em si ele vai desenvolvendo depois. E é por isso que nesse livro da Arqueologia do Saber, todo mundo, vocês já devem ter ouvido isso, que é um livro extremamente metodológico, assim, quer dizer, extremamente não, porque nenhum livro é extremamente metodológico, mas é mais metodológico porque os críticos viviam dizendo para ele, mas qual metodologia tu usou afinal? Não dá para entender a tua metodologia, porque ele vai fazendo a pesquisa, ele não está preocupado em descrever a metodologia. Então aquele livro ele fez de mau humor, como muitos gostam de dizer, que é explicando a metodologia que ele usou, que o povo não entendeu nos outros livros. Então aquele livro é depois de Palavras e as Coisas, é depois da ordem do discurso, é depois do nascimento da clínica, e meio que para prestar contas, que a galera não estava entendendo o que ele estava fazendo. Então por isso que ele aparece cada um dos capítulos assim. Eu achei legal que nessa introdução tem um momento que ele fala que ele foi usando a arqueologia e aí chegou na arqueologia do saber, né? No caso. Porque é bem isso que você comentou agora. Que ele precisou, assim, criar uma metodologia, eu acho, né? De tanto que incomodava. De tanto que incomodava. Até para dizer, que nem a gente fala, o que é a característica também do trabalho científico? Tu mostrar a tua metodologia, né? Para tu mostrar, para não ser dizer que tu tirou da tua cabeça, que tu fez inferências, que tu tirou dos teus gostos ou dos teus... Não, aqui, exatamente. Para ter como testar de novo e dizer que deu certo, né? Comprovar. Tipo isso, exato. Então, para mostrar que tinha metodologia nas pesquisas dele, ele escreveu esse livro, Arqueologia do Saber. Pessoal, vale uma observação aqui quando eu afirmei que o Foucault inventa a metodologia dele. Não significa que ele fez, ou nem que nós podemos fazer qualquer coisa aleatória e chamar de metodologia.
Nós estamos trabalhando com ciência. Portanto, esse viés é um diferencial importante por 2 pontos. Primeiro, não inventamos as pesquisas, os pensamentos, as interrogações, os objetos de interesse científico do nada, entre aspas, né? Todas essas possibilidades de pensamento vêm daquilo que nós já temos aprendido, dos discursos que já nos interpelaram e vivem em nós, das teorias que nós estudamos, do ambiente em que vivemos. Portanto, o inventar que eu uso aqui não é do além, é daqui, desse mundo, desse nosso conhecimento. Segundo, a metodologia inventada tem que ter relação com o objetivo da pesquisa, com os dados ou objetos de análise e com o referencial teórico que nós temos. Portanto, ela não é inventada do nada, né? Já dá para ver isso. Tem uma conexão radical entre o referencial, o objetivo e a metodologia numa pesquisa. Ou seja, existe um rigor metodológico. É esse rigor que diferencia a pesquisa científica de qualquer outra análise geral que a gente faz no nosso dia a dia. É isso aí. Segue a discussão, então. E aí, o que mais marcaram? Eu só marquei ali... Não marquei, na verdade, eu só anotei, não sei se vocês se ligaram, é que me chamou a atenção isso, que ele cita ali o Bachelard, que a gente nem vai ler, que o Bachelard, se centrou nos estudos com física e química, né? Vocês viram essa parte da Bill. E o Canguilhem se centrou, então, nos estudos da Bill, né? Eu achei interessante isso. E depois ele diz que o Foucault se preocupou com o quê? Com as ciências do homem, né? Que são as ciências humanas, como a gente viu lá nas Palavras e as Coisas. Eu marquei só no final da página, Dani. Um dos objetivos desse livro é estudar... Tá. Mas que parte? Esse deslocamento produzido pela arqueologia. É na página que a gente estava lendo, só que no final da página. Acho que era isso, né? Era a página que a gente estava. Eu tô vendo aqui, mas eu queria ver se tu lia, só para ver se é apenas a parte que eu sublinhei. Deslocamento, tá. Ah, tá. Isso, produzido pela arqueologia em relação à epistemologia, para dar conta de sua especificidade como história de saberes. Isso quer dizer que, mesmo a epistemologia sendo considerada o ponto de referência que melhor permite situar as condições de possibilidade da arqueologia, esta assume em suas análises da racionalidade uma posição bastante diferente. Enquanto a epistemologia pretende estar à altura das ciências, postula que a ciência ordena a filosofia, como diz, o Bachelard, a arqueologia reivindica sua independência em relação a qualquer ciência. Pretende ser crítica da própria ideia de racionalidade, enquanto a história epistemológica situa basicamente no nível dos conceitos científicos. Tá, daí assim vai até o final do parágrafo, mas eu sublinhei ele todo. Fazendo esse contraponto, né? Exatamente. E como a gente estava falando, a epistemologia tem sempre essa racionalidade dos conhecimentos, parte dos conceitos científicos, parte dessa ideia da razão cientificista, parte... E a arqueologia vai fugir disso, das costas, né? Ele vai comparando um e outro aí nesse parágrafo, né? Eu sublinhei vários pontinhos aqui também. Bem como a Pri tá lendo aí. Porque eu achei interessante até para situar o pensamento da gente, quando a gente for tentar trabalhar com a arqueologia, de repente, entender que ela faz exatamente ao contrário. Sim, depois continuando ali, ele coloca, abandonando a questão da cientificidade, que define o projeto epistemológico, a arqueologia realiza uma história dos saberes de onde desaparece qualquer traço de uma história do progresso da razão. Uhum. Então é justamente esse abandono, dar as costas. E é bem legal isso, porque aí a gente vai entendendo bem a epistemologia e já tendo noção do que pode ser a arqueologia nisso. Uhum. Isso já bem na apresentação. Mais adiante, David Peterson leu também. Eu sublinhei só um trechinho pequenininho ali. Deixa eu ver se eu localizo aqui no texto de vocês. Enfim. Eu marquei o parece que a riqueza. Isso ali, parece-nos mesmo, né? Está isso. Sim, eu marquei aquilo ali. Tá logo em seguida no meu. Logo em seguida, sei lá, a 8ª linha da 2ª página. Isso. Essa parte mesmo que eu sublinhei. Parece-nos mesmo que a riqueza do método arqueológico é ser um instrumento capaz de refletir sobre as ciências do homem como saberes, ao nível dos saberes. Então a gente nunca vai partir
da biologia pronta e acabada, da pedagogia pronta e acabada, da matemática pronta e acabada. Vai sempre tentar ver como os campos de saber foram se formando aqui nesse caso. Então, que nem eu falei também outro dia para a Tanise, né? Ela vai olhar, tentar, e que nem eu falo para todo mundo, na verdade, acho que eu já falei para todos vocês isso. A gente olha os dados e vê o que eles nos dizem, que aqueles discursos que estão ali no que eu estou analisando, seja nas unidades dos colegas do TCC, seja nas leis que a Pri está analisando, seja nos questionários que a gente analisa. Tento levar aquilo ali como discursos, né? Como saberes, enfim, não ponho eles sempre como alguma meta que aquelas respostas têm que atingir. Não, eu analiso nesse nível dos saberes. Então aí a gente está fazendo um trabalho arqueológico, digamos assim. Né? A próxima frase eu também sublinhei, ó. O que não significa, como veremos, abandonar a exigência de uma análise conceitual capaz de estabelecer descontinuidades. Mas, certamente não epistemológica, mas arqueológica. Isto é, situadas no nível dos saberes, ó. De novo aquela ideia do nível dos saberes, dos discursos, do que está posto ali. E aí levantar e estabelecer continuidades, descontinuidades, etc, etc, etc. Então tem uma análise, tem uma metodologia, ela só não está previamente pensada. E no fim desse parágrafo ele conclui ali, né? Na última frase do parágrafo, ó. Enfim, qual é a diferença? Que é tudo que a gente já está falando também. Que é esse dar as costas, como a gente comentou, né? É o desaparecimento, portanto, dentro da arqueologia, né? Das categorias de ciência e epistemologia que tem como correlato o aparecimento de um novo objeto, o saber e um novo método, a arqueologia. Então, não vou usar essa categoria de ciência e epistemologia, e sim o saber e a arqueologia. Não, só que antes você estava falando que a epistemologia vai analisar a ciência, e agora, tipo, a arqueologia são os saberes, que já é outra coisa, é um outro objeto. É tipo, antes de virar ciência. Não é que a epistemologia analisa a ciência, ela pode analisar a astrologia, mas ela vai tomar a ciência como o pilar de comparação, como a régua que ela vai comparar, como o critério que ela vai usar. Então, a astrologia, se eu estou fazendo uma análise epistemológica, eu verifico. Ela é ciência? Não, não é. Então, ela não bate com o critério que eu tenho previamente pensado e, portanto, epistemologicamente, ela não é uma boa ciência, ela é, sei lá, o que ele ia descrever, né? E aí é bem isso. E a ciência já talvez já cientificamente a astrologia não faz sentido. É, tipo isso. Né? Porque eu tomei a ciência como a minha régua, né? Meu ponto de partida. E o que a arqueologia faz é, não, bom, vamos ver como é que a astrologia, então, começou a se organizar, da onde que ela vem, como que ela emerge, que discursos ela traz. Isso seria um trabalho arqueológico, ao nível dos saberes. Porque ele é um saber, mas não é uma ciência, né? Sem desconsiderar aquilo que a gente fala, a gente não está desconsiderando as outras coisas, né? Nesse viés que nem a Tanise trouxe lá no início pós-moderno. Eu marquei no parágrafo seguinte. Posso falar ali? Pode. Na segunda frase. Tá. O termo arqueologia sempre foi utilizado para distinguir a história realizada por Michel Foucault das histórias das ideias e para situá-la com relação à epistemologia. Mas se nele sempre esteve presente a referência de uma posição mais radical a um lugar mais profundo, ele sofreu, no entanto, modificações conceituais importantes a ponto de em cada livro ter sido definido de um modo diferente. Daí a existência de uma trajetória da arqueologia, e nosso principal objetivo é justamente procurar determiná-la. Eu acho que é bem isso que já estava sendo dito, né? Como foi se mudando essa ideia da arqueologia, né? Como ele foi desenvolvendo e que, de certa forma, ela foi mudando, né? Isso. Teve uma trajetória. Isso. Não foi uma coisa que ele pensou previamente, né? Ele foi meio que trabalhando e, ao longo, foi estabelecendo essas metodologias como um processo mesmo. Eu botei 2 asteriscos aí e continuei até o fim ali, né, a frase. Essa trajetória, quer dizer, esse processo da arqueologia, de descrever essa metodologia, né, baseada nos saberes, pode-se logo dizer, é o deslocamento de uma região de conhecimento, quer dizer, quando tem conhecimento é vinculado à ciência, né, para o saber, pensado como um nível de conhecimento mais elementar que a ciência. Eu não preciso pegar só as ciências já bem estabelecidas para estudar, eu pego outras coisas, outros saberes. Tanto que os temas dele, vocês viram, sexualidade, isso é um campo específico já descrito e definido? Não sei, acho que não, porque atravessa a biologia, atravessa a sociologia, atravessa, né? Então é isso. Ele vai sempre se preocupar com os saberes, como os saberes se organizam.
Eu não me lembro se foi aqui na reunião que a gente discutiu, ou se foi na disciplina, que se falou, né, que meio que exigiram dele colocar nomezinhos, né? E que, tipo, meio que ele já desenvolvia arqueologia, e daí, obviamente, depois ele teve que denominar, né? Tipo, usar um... Isso, ele não tinha necessariamente chamado de metodologia, né? De arqueologia, desculpa. Isso. Aí depois, com o tempo, ele teve que ver. Tanto que ali onde tu leu, né? Cada livro, ele tem um modo diferente de desenvolver a pesquisa. E aí, no final, eles, tipo assim, se ele fosse voltar nos livros dele e analisar de novo, aqui eu posso chamar todos esses métodos de arqueologia. Botou o nome depois, né? Bem o que tu tá dizendo, assim. Aqui nesse ponto da discussão, o Pedro lembrou do conceito de episteme de Foucault, que a gente discutiu lá na temporada do Palavras e as Coisas. Ele fez a ligação das palavras na cabeça, episteme, epistemologia, e mandou a pergunta que o Peterson respondeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar do nome ser parecido? Não. Porque a episteme é o conjunto de regras de um dado período, que vai reger aquele período. E a epistemologia é um método, assim, é uma forma de analisar as coisas, assim como a arqueologia. E não só de analisar, né? A epistemologia também como de refletir e produzir sobre. Eu acho que no início do texto ele coloca aí. Mas quem é que utilizou desse método? Qual? Da epistemologia? Porque a arqueologia a gente sabe que vem de Foucault, mas a epistemologia, quem é que se utilizou disso? Ele do Bachelard ali. Isso. Aquele ali. O outro cara também foi falando. Canguilhem. Isso, esses dois. E tantos outros, né? Ele citou do Mésio aqui em algum momento, acho que é mais adiante. Mas esses a gente acaba não vendo. Isso. E se vocês não sublinharam, eu vou lá no parágrafo não há. Eles sublinharam antes. Eu marquei antes de onde a Pri marcou. Eu marquei depois os 2 pontinhos, exatamente. Não há em Michel Foucault ali. E aí ele falou isso aqui, eu me lembrei também das nossas pesquisas. Qualquer livro seu, quer dizer, de Foucault, é do ponto de vista metodológico sempre diferente do anterior. O que nos leva a falar da existência de uma trajetória da arqueologia e não necessariamente um método da arqueologia, que é aquele texto do Alfredo que a gente discutiu. Lembra? Tem método em Foucault? Depende do que considera método. Se tu amarra o método numa coisa fechada, única e pronta, não tem. O que ele tem é uma trajetória metodológica, né? Mas, enfim, marcando isso também, que ele diz, cada livro é diferente do anterior. Ele tem um modo dele de pensar, mas ele vai desenvolver a metodologia para trabalhar cada um dos campos de saber ali que ele vai analisar em cada um dos livros dele. Eu achei isso aqui super respaldo para nós, coloquei 2 asteriscos também, para quando a gente for contar nas nossas metodologias como a gente trabalhou. Né? A gente pode criar, a gente não cria do nada, sempre baseado em algum referencial. E é isso que a gente tem feito nas nossas escritas. Eu até escrevi aqui do lado de lápis, é um método, mas não é um método, né? É no sentido daquele restrito. Não, eu quis dizer que me lembrou mais com algo pós-moderno, assim, né? Sim. Que não tem ali a necessidade de uma metodologia única e específica. Ele não usa até pós-moderno, mas tem entrevistas dele que ele diz, eu sou anti-estruturalista, quer dizer, eu não tenho uma estrutura prévia pensada, né? A gente pode, isso ele já se afirmou, mas eu concordo, exato. Não sei, o Peterson não concordou, né, Peterson? Não, eu disse, eu também acho. Claro. Quem é que tinha marcado ali? É no sim ou no não nos interessa? Não me lembro. As notas gurias, a Pri ou a Melanie? Eu tinha marcado a partir do assim, quando falo de método arqueológico, não se deve tomar, eu continuo, não se deve tomar essa expressão no sentido de um número determinado de procedimentos invariáveis a serem utilizados na produção de um conhecimento. Não compreender isto é se arriscar a não compreender a abordagem de Michel Foucault, pois uma característica básica da arqueologia é justamente a multiplicidade de suas definições, a mobilidade de uma pesquisa, não aceitando se fixar em cânones rígidos. É sempre instituída pelos documentos pesquisados. Os sucessivos deslocamentos da arqueologia não atestam, portanto, uma insuficiência, nem uma falta de rigor, assinalam um caráter provisório assumido e refletido pela análise.
Aí segue ele só o finalzinho. Eu botei 3 asteriscos nessa parte. É tudo que nós estamos falando aqui agora, né? Ó, que eu escrevi ali o método. É um método, mas não é método naquele sentido estrito. É exatamente o que a Pri leu, né? Todos esses momentos aí. Não tem um procedimento que é invariável e sempre todo mundo vai usar. Não, mas tu tem uma metodologia. Tu tem um rigor metodológico. Mas ali também responde o que a Tanise falou nesse parágrafo ali, nessa parte aí que eu sublinhei também, ó, que ele fala, justamente se embasa no quê? Na multiplicidade de definições, de uma mobilidade da pesquisa. Isso é ciência moderna? Multiplicidade de definições? Não, né? É pós-moderno, como diria a Tanise aqui. Então, se não tem uma régua, como a epistemologia, se não tem a ciência demarcando, não tem a verdade absoluta, já estamos não mais presos no conceito da modernidade de ciência, né? Então aqui ele resume bem. A gente pode usar sempre essa citação aqui nas nossas pesquisas, se a gente quiser. Então, pessoal, encerramos aqui uma ideia do que vem a ser desenvolvido nessa temporada. O livro aponta relações, proximidades e afastamento das pesquisas epistemológicas a partir de Canguilhem e das pesquisas arqueológicas de Foucault. Para quem acompanha as nossas leituras, tenho certeza que vai curtir demais o que rolou nos encontros dessa temporada. Desculpa de novo pela gravação meio ruim, viu? A gente está sempre tentando melhorar. No próximo episódio, entraremos no que é a pesquisa epistemológica e teremos também boas conversas. Até a próxima!